Oi, viajantes! E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes da Semana vem nessa semana carnavalesca para você que tá aí curtindo o carnaval, para você que já terminou de curtir ou para você que nem curtiu nada, que a vida não mudou, assim como aqui. Mas o Vibes da Semana vem numa semana tão importante, viajantes, numa semana tão linda pra gente começar a plantar os nossos sonhos com muita coragem, com muito comprometimento. É uma semana de lua nova e é, pra mim, uma semana super especial porque eu vejo que a última lua nova do ano, ela tem um poder imenso, ela tem um poder gigantesco. Do ano, Ellen? Sim, porque para astrologia, viajantes, o ano só começa no mês que vem, só começa depois do carnaval. Então, essa lua nova que aconteceu hoje, na segunda-feira, o encontro da lua e do sol em Peixes, marca a finalização de um ciclo que a gente está vivendo agora e que a gente vai aí trazer algumas reflexões para vocês entenderem o que a gente está plantando agora e que ressoa com a nossa verdade, com aquilo que faz brilhar o nosso olho, com aquilo que faz com que a gente entenda que nós amadurecemos, que nós mudamos e que nós estamos plantando coisas muito diferentes do que a gente estava plantando lá em 2020, no último carnaval oficial. Eu até trouxe essa reflexão, viajantes, lá no Instagram. Eu tô um pouquinho fora das redes por esses dias para fazer um detox, mas eu queria trazer essa reflexão aqui para quem não viu por lá e também para deixar gravado porque eu acho isso importante. Quando a gente olha, né, viajantes, o último carnaval para quem tá no Brasil, enfim, quem vive todo esse movimento, e eu acho que simbolicamente, né, até quem não vive o carnaval, enfim, quem era você lá em fevereiro de 2020? Né? Quem era você naquele momento? O que você estava fazendo? Qual emprego você tinha? Quais sonhos você tinha? Com quem você se relacionava? Quais eram os seus grupos? Pensa um pouquinho, percebe como tudo mudou? Tudo mudou, viajantes. Sejam vocês, sejam as outras pessoas, o mundo mudou. Nós passamos por um período, né, de pandemia, nós passamos por transições gigantescas, transformações enormes. Muita gente que me segue estava também passando pelo retorno de Saturno, que é ali a faixa dos 30, ou até mesmo pelo segundo retorno de Saturno, que é o pessoal dali dos anos, que está fazendo 60 anos. E quanta coisa mudou, viajantes. Tudo mudou, o mundo mudou, nossos grupos, nossas amizades, o emprego, os sonhos, as ideias, as conversas, tudo mudou, a gente mudou, né? E esse processo, né, de amadurecimento, eu acho que explica muito o movimento que a gente teve de concretização desse movimento na última semana, que foi o encontro do Sol com Saturno em Aquário. O Sol e Saturno, viajantes, todo ano eles se encontram. Então, o Sol encontra Saturno todo ano. Só que em Aquário, que o Saturno é regente de Aquário, que é um movimento super intensificado, isso acontece desde 2021 e esse, agora na última semana, foi o último ano em que o Sol encontra Saturno em Aquário. Agora só vai acontecer daqui 29 anos. E Aquário vem falar de uma transformação, vem falar de uma atualização de versão de quem nós somos, de buscar algo mais autêntico em nós, de buscar algo que seja mais da nossa essência, né? De uma forma mais ousada, irreverente, de uma forma mais excêntrica. Então a gente deu aí na louca e falou assim: não, eu não sou mais isso, eu não sou mais parte disso, eu não sou mais parte daquilo, eu não sou mais aquelas ideias, eu não sou mais aqueles sonhos. E eu trago muito o meu exemplo, né, que eu trouxe lá no Instagram também. Quando eu olho para 2020, eu ainda estava na auditoria, eu ainda vivia uma vida que eu ainda estava ali buscando, tentando me achar. E foi na época, né, que eu estava começando ali realmente a aprofundar no meu autoconhecimento. Eu já estava nesse processo há um tempinho, mas que de fato veio mesmo, que eu de fato parei e olhei pra minha vida e falei assim: não dá mais, eu preciso me encontrar, eu preciso me autoconhecer de verdade, eu preciso me comprometer com o meu processo de me achar nessa vida. E não que a gente se ache pra sempre, nossa, né, eu sou muito grata pelo que eu vivo hoje, né, porque eu realmente vivo os meus sonhos na prática, na matéria. Mas a gente tá aí se conhecendo pro resto da vida, mas eu acho que, sabe aquele despertar que a gente tem, aquele estralo, aquele change, aquele shift de vida que a gente tem, que fala assim: caraca, realmente eu não era aquilo que eu tava sendo e agora eu sou outra pessoa. Então eu queria que vocês olhassem pra trás e percebessem esse processo de amadurecimento. E por que eu tô falando disso, viajantes? Porque a gente amadureceu tanto, a gente mudou tanto, que essa lua nova que tá acontecendo essa semana, a gente vai plantar os nossos sonhos com base numa versão muito mais autêntica de nós do que no ano passado, do que no ano retrasado, do que no ano... Enfim,
Entende como esse processo agora, de começar algo agora, é muito mais consistente e muito mais alinhado com quem a gente é? E aí vocês podem falar pra mim, Ellen, mas eu ainda não me achei, ainda... Viajantes, eu acho que as respostas estão todas aí dentro. A gente só precisa trabalhar alguns outros pontos que eu vou trazer aqui nesse Vibes para que vocês entendam o quanto vocês sabem sim a direção que vocês precisam tomar. Muitas vezes está faltando dar o primeiro passo. Então, os 3 pilares desse Vibes da semana são sonhos, coragem e comprometimento. Guarda aí essas 3 palavrinhas, porque a gente vai falar sobre isso nesse Vibes e eu quero trazer isso para vocês com muita clareza, porque eu vejo que muita gente patina um pouco na conjunção disso tudo. Porque não basta falar só sobre sonho, só sobre coragem ou só sobre comprometimento. Eu acho que quando a gente junta esse pilar, para mim, ele faz grandes milagres aí. Então, bora lá falar sobre isso. Mas antes, eu sou a Ellen Noronha, para quem não me conhece, né? Porque toda semana eu venho me apresentar. Eu sou a Ellen Noronha, astróloga nômade viajante. Vocês viram que eu mudei de casa, né? Eu ainda tô no México por ainda algum tempinho, mas mudei de área, estou numa casinha novinha. E quero pedir para você que chegou aqui agora, que ainda, ou que não chegou aqui agora, mas que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aqui no canal, já deixa aqui o seu like para mim nesse vídeo, porque depois a gente acaba esquecendo. E eu tô um pouquinho fora das redes, então eu queria pedir de coração, se você sente de enviar esse vídeo para alguém, para algum grupo, para as pessoas que você acham que estão conectadas com isso, eu super agradeço. E vamos lá entender o que está acontecendo essa semana, viajantes. Eu falei para vocês que a gente teve uma lua nova hoje de madrugada, na segunda-feira, que aconteceu às 4h06 da manhã. Sol e lua em peixes juntinhos fazendo o início da lunação pisciana. Esse movimento de lua nova, gente, eu sempre falo para vocês, acontece todo mês. Só que cada mês a gente tem uma temática. E esse mês a gente tem a temática de peixes, porque o sol chegou em peixes, iniciando a temporada pisciana no sábado, falei para vocês no último Vibes. E a lua chegou em peixes hoje, na segunda-feira de madrugada, e logo já encontrou com esse sol. Então a gente já deu início à lunação, que é um período aí de 28 dias, em que a gente vai ter a lua nova, depois a lua crescente, depois a lua cheia, depois a lua minguante. Enfim. E aí a gente trabalha as temáticas de peixes. Peixes fala para nós sobre o quê? Sobre sonhos, sobre espiritualidade, sobre conexão com algo maior, sobre o divino, sobre o mistério, sobre a intuição. A gente está trabalhando todos esses processos de inspiração, de criatividade, de espiritualidade, de fé, de esperança, de sonhos, da gente sonhar alto mesmo. E eu acho que eu não preciso nem falar muito para vocês, porque a minha vida, ela é embasada em sonhos, né? Ela é pautada em sonhos. Eu sou pisciana de carteirinha, né, gente? Tenho sol e lua em peixes. Então, é um momento de muita inspiração para mim, mas eu acho que para todo mundo, porque todo mundo tem uma área da vida que tem peixes ali, que tá fazendo gerar esses sonhos. Eu sempre penso, viajantes, e eu acho que vem muito de um ensinamento, né, da minha mãe até. Uma vida sem sonhos é uma vida muito triste. E você pode chamar o que você quiser, né, de meta, de objetivo, mas eu prefiro chamar de sonho, porque eu acho que sonho remete a algo que a gente tem esperança, que a gente tem fé. Se a gente fala meta, se a gente fala objetivo, parece que é tão seco, né? E eu acho que a vida precisa ser um pouco mais úmida nesse sentido. A gente precisa realmente acreditar e não só ter algo prático para fazer, porque eu acho que vem de uma força daqui de dentro. Eu sempre falo que peixes é o sentimento elevado de que a gente está aqui vivo, de que a gente está respirando, de que a gente agradece pela capacidade que a gente tem de sonhar e sonhar alto, sem limites, sem armadilhas da mente, porque aqui dentro, gente, no nosso subconsciente, não tem limite. A gente pode sonhar o que a gente quiser, óbvio, né? Que a gente não pode, não tem tudo ao nosso dispor a todo momento, de que muitas coisas também são parte de uma imaginação criativa que nos leva até mesmo para lugares de ilusão. Mas por que a gente limita um sonhar, sendo que a gente não paga nada para isso? E olha, gente, eu acho que quando a gente sonha, a gente está honrando muito quem não tem a oportunidade de sonhar, porque, infelizmente, eu acredito que tem pessoas, crianças, enfim, que não tem não tem de onde tirar inspiração, não tem no que acreditar que tem algo bom. A fé falta, porque falta coisas, né? Eu acho que Aquário vem muito desse lugar coletivo, falar pra gente, tem gente que não tem, né, a oportunidade de sonhar. E nós, você que tá aqui me ouvindo, você que tá aqui sempre me vendo, você tem a oportunidade de sonhar. Então, quando a gente sonha, eu acho que a gente não tá fazendo só por nós,
a gente está fazendo por aqueles que ainda não podem, a gente está inspirando outras pessoas que somos capazes, sim, de imaginar algo muito além do que a gente vive hoje na matéria. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é sobre a nossa capacidade de sonhar, e eu pergunto para você, qual é o teu sonho? O que que faz teu olho brilhar? O que que faz o teu coração aí sentir algo diferente, sentir algo na pele que faz assim, que te faz emocionar, que te faz seu olho brilhar, sabe? Que faz você acreditar que é bom estar vivo, que te faz acreditar que a vida é muito mais boa do que ruim, sabe? Qual que é o teu fortalecimento da tua fé? Onde é que você se inspira para acreditar em algo maior? Então, primeira perguntinha que eu faço dessa lua em peixes, que vai reger a gente de segunda, terça, essa lua tá em peixes aí trazendo todo esse tipo de inspiração. E eu acho que um processo também importante é do que você tem se nutrido, né? Do que você tem se alimentado, se inspirado, conversado, pensado, comido, enfim, toda essa forma de inspiração, até mesmo através da arte, da cultura, da música, da espiritualidade, como que você tem nutrido isso daí? Porque isso faz com que a gente sonhe, isso faz com que a gente pense em coisas inspiradas, diferentes. Então eu acho que sonhar é algo que a gente precisa ter como prática diária. A gente é livre para sonhar, viajantes. E eu, né, mais do que ninguém, sou muito pautada numa vida de sonhos. Repetindo, como diz a minha mãe, uma vida sem sonhos é uma vida muito triste. Então, eu desejo de coração que você tenha um sonho aí dentro para alimentar. Seja ele do menorzinho até o maior, sabe? Até aquele grandioso que você pensa e que você às vezes acha que você não é capaz ou que é muita loucura, mas que eu vou te falar que não é. Então, eu vou entrar no segundo pilar desse Vibes, que é a coragem. Por que eu tô trazendo a coragem como algo necessário? Porque quando a gente tá só sonhando, viajantes, a gente vive ali no mundo também da ilusão, né, daquela coisa fantasiada, e eu acho que só isso não basta, né? Se eu só sonhasse na minha vida, eu não teria realizado nada que eu realizei, não teria sonho mais nenhum, porque a gente fica ali patinando. E é nesse patinar que eu quero que vocês entendam que só sonhar não basta. E aí vem o quê? A Lua em Áries na quarta-feira fala pra gente que, olha, a gente precisa ter coragem para poder colocar esses sonhos na prática. E muitas vezes, muitas pessoas olham para mim e falam: "Nossa, ele, como você tem coragem, você não tem medo de nada". E muito pelo contrário, eu tô sempre falando para vocês que o meu grande combustível são os meus medos. É naquilo que eu me sinto mais vulnerável que eu sou boa, gente. É naquilo que eu mais me sinto com medo que eu sou ótima. Então, assim, medo de falar em público. Eu morro de medo, cago de medo, fico nervosa, ansiosa. Hoje em dia, a minha prática, a minha constância, mas isso daí eu vou falar depois, obviamente me tornou muito mais forte e segura. Mas vocês acham que eu comecei isso daqui sabendo o que eu tava fazendo? Vocês acham que algum dia, gente, eu imaginei na minha vida que eu ia falar assim, eu vou viajar ao mundo, sendo astróloga, vivendo as minhas linhas planetárias e vocês acham que se eu, né, tipo assim, não tivesse medo, eu teria feito alguma coisa disso? Não é nunca, entendeu? Então, assim, eu acho que o ser humano tem uma mania de querer excluir os medos e, gente, a gente tá desperdiçando os medos, porque eles são combustíveis. Então, uma indicação aí para essa coragem é Brené Brown. Ouça essa mulher, porque, olha, ela foi aqui um grande pontapé, né? Então, ela tem um TED Talk que fala a coragem de ser imperfeito. Tem lá no Netflix, que é The Call to Courage, que é o poder da coragem, se não me engano, na tradução. É Brené Brown. Se você não entendeu aí, coloca lá no Google, então me escreve um comentário aqui. Ouça sobre vulnerabilidade, estude sobre vulnerabilidade que vocês vão entender. É o simples fato de passar uma vergonhinha, gente, porque tá todo mundo com coisas e falhas o tempo todo. Nós somos pessoas falhas, nós erramos, nós estamos aqui para aprender. E eu acho que essa coragem é muito necessária. E por que eu tô falando dessa coragem? Não só porque a Lua vai entrar em Áries na quarta, e vai ficar quarta, quinta e manhãzinha da sexta, mas porque o regente de peixes é Júpiter na astrologia tradicional, e que a gente deve considerar muito Júpiter, talvez mais além de Netuno até. E Júpiter tá onde? Tá em Áries. E Áries fala do quê? De coragem, de iniciativa, de bora lá, de vamos começar, vamos plantar. Na segunda, hoje, a Vênus também entrou em Áries, saiu de Peixes e entrou em Áries, dando mais ainda esse tom de fogo no céu para nós. Então, gente, essa semana vocês precisam plantar o que vocês querem, pelo amor de Deus, não deixe esse momento passar, não tem planeta nenhum retrógrado. Começa,
é tempo de dar o primeiro passo, de plantar aquela semente, porque não adianta, gente, a gente falar assim, ai, mas eu não consigo desapegar das coisas do passado, mas você tá tentando? Você tá botando, sabe, o seu medinho para funcionar, botando aquele primeiro passo para ir, você tá realmente movimentando algo? Porque a Áries fala de movimento, é um signo que fala de início, é o primeiro signo do zodíaco, ele começa uma estação, ele começa o ano novo astrológico, ele é o primeiro, ele é o que vai na frente, ele é o que bota ali a cara para dar. Então assim, comece do pequeno, sem fazer estardalhaço, mas começa de alguma forma. Então, ai, não sei desapegar, não sei. Você tá investindo numa terapia, no autoconhecimento, você tá pagando aquela, às vezes, uma limpeza energética que tá precisando, ou você foi, né, se consultar com uma astróloga para entender seu mapa, para ter novas ideias, para se autoconhecer de verdade, ao invés de ficar só tentando ter resposta, né, curta. Você foi, será, comprou aquele curso que você não sabe se vai ser bom, mas se você não comprar, nunca você vai saber se vai ser bom. Será que você terminou aquele curso que você começou? Será que você pediu aquele emprego, fez aquele currículo que você tá lá procrastinando de fazer? Será que você mandou aquele currículo? Porque o não, gente, o não a gente já tem pra tudo. Eu sempre aprendi isso, principalmente na auditoria, porque eu tinha que pedir muitas coisas. O não eu sempre já tinha. Então, assim, o que vem é lucro, porque não eu já tenho, né? Então, assim, será que você investiu naquilo? Será que você organizou as suas finanças direitinho pra saber? Será que você pegou uma planilha pra organizar? Eu sei que é chato, mas assim, se a gente não começa, gente, esse sonho fica só aqui no campo da irrealidade, né? Fica no campo da ilusão. Então a coragem, o impulso é muito importante. E aí vocês vão falar assim, ai, Ellen, mas é fácil você falar, porque você foi, né, colocada nisso na sua vida, não. E aí eu vou dar o outro pilar para vocês entenderem que não adianta também ter só o sonho e a coragem se a gente não tem o comprometimento. E aí eu entro na lua em touro, que vai chegar na sexta-feira, que vai passar o final de semana com a gente, falando que, olha, sem o comprometimento, a constância e a produtividade de fazer aquilo, botar a mão na massa mesmo, não vai também. Então, gente, não adianta ter só o sonho, ou só a coragem, ou só a coisa na matéria. A gente precisa ter esses três. Então a gente precisa sonhar, a gente precisa ter a coragem de ir com medo mesmo, de ir com as nossas vulnerabilidades, com aquilo que a gente acha que não é bom e, cara, e aí? Quem que tá dizendo que não é bom, né? Sempre tem algo que a gente ou é bom ou que não é. E às vezes a gente não tem dom perfeito também. Eu acho que esse negócio da gente falar assim, eu não sei qual é o meu dom, qual é a minha missão. Eu acho que a gente só descobre quando a gente coloca na prática. E eu acho que Touro vem ensinar muito pra gente essa questão de colocar na prática. Ou às vezes a gente também não nasceu com dom supernatural nenhum, gente. Eu acho que eu não tenho nenhum dom sobrenatural de nada, entendeu? Não tem nada. A única coisa que é que eu estudo e aplico. Estudo, pratico, estudo e pratico. Eu estudo muito. Então, assim, se você não é uma pessoa que gosta de estudar, o que você gosta de fazer pra caramba? Que você fala assim, nossa, isso daqui me dá um prazer fazer. Talvez tá ali a resposta. E às vezes é uma coisa que você não consegue associar com o seu trabalho, com a sua carreira ainda, mas isso vai te abrir um campo de ideias muito grande. Eu sempre falo disso de viajantes na minha história, que a minha história é muito, né, essa transformação que eu vivi aí nos últimos 3 anos, foi muito do olhar para minha criança. O que a minha criança gostava de fazer? Porque é na criança que tá a criatividade mais pura, né, e mais inocente. Então, eu, como criança, gostava de dar aula para urso, falar bastante, e eu gostava de fazer simpatia para santo, eu gostava de ficar lendo o I Ching, um oráculo chinês na biblioteca, fazendo perguntas, né, tentando prever o futuro. Eu gostava dessas coisas. E aí eu fui lembrar da minha criança e falei assim, acho que a astrologia pode ser uma coisa legal para o meu autoconhecimento. Eu nem imaginei que isso seria o meu trabalho um dia. E aí os ursos, eu comecei a investir na minha comunicação. E aí eu fui perceber que a minha comunicação é algo chave na minha vida, independente do que eu vou fazer, sendo auditora, astróloga, viajante, não importa, criador de conteúdo. A minha comunicação é algo muito forte e foi o meu mapa natal que me ajudou a identificar isso. Então tá vendo como movimentos que a gente faz sem intenção alguma, sem expectativa de que aquilo vire algo perfeito e que a gente aposte todas as fichas,
A gente não precisa largar nada, gente. A gente precisa começar a praticar no paralelo, às vezes. Se você não se sente segura, né? Eu gosto de falar disso porque eu acho que muita gente que me segue tá aí passando por momentos de transformação de carreira, tentando se achar, tentando encontrar propósito. Mas eu acho que isso vale pra tudo, viajantes. Eu acho que isso vale para as nossas relações, vale pra forma como a gente lida com o dinheiro, vale pra forma como a gente, né, lida com tudo na nossa vida. Então, se a gente não experimenta, se a gente não olha para os nossos, né, o que a gente fez de errado, o que a gente não fez, a gente nunca vai saber, né? Então, eu acho que é o momento da gente embasar nessas três coisas. Qual o teu sonho? Qual é o alimento de coragem que você vai dar para esse sonho? E qual é o comprometimento que você vai ter com você, né? Porque eu acho que quando a gente se compromete com a gente tá honrando muito uma promessa com a gente. Porque muitas vezes a gente vive, né, atraindo pessoas que não cumprem com aquilo que falaram, não honram a verdade, não falam, não cumprem com aquilo que querem, né? Então, assim, eu acho que tem aí um movimento muito grande da gente se comprometer com a nossa verdade e não quebrar promessas para nós mesmos. Porque a gente reclama, né, dos outros quebrando promessas, mas será que a gente está cumprindo com as nossas próprias promessas? Será que a gente está honrando a nossa verdade? E falar assim, não, eu vou fazer isso porque eu realmente quero me dedicar a isso. E é óbvio, tem momento da vida que a gente tá um pouco mais para baixo, tem momento que a gente não tá ali com a disposição, mas a gente precisa começar de alguma forma. Então, buscar ajuda, buscar conhecimento, buscar saúde mental, buscar saúde física, alguma forma que te faça sentir prazer de simplesmente estar vivo. De simplesmente ter prazer, de ter o teu próprio corpo funcionando para você, com todos os recursos, né? Então, assim, o comprometimento vem muito do que traz prazer pra gente. Então, onde é que tá faltando esse prazer e como que você vai pedir ajuda para conseguir colocar isso pra frente? Então, eu acho, viajantes, que a gente tem aí uma semana pra gente honrar muito esses três pilares, porque não é hora de desperdiçar esse momento, viajantes. Comece algo. O não você já tem. Comece algo, seja ousada, vá, arrisque. Óbvio, não de colocar tudo a perder, de jogar tudo pro alto. Eu sou a última pessoa a recomendar isso. Eu sempre faço as coisas com muita segurança, mas é dando duro mesmo, é trabalhando duro. E eu sei que você trabalha duro, eu sei que você dá duro nas suas coisas, eu sei que você tá cheio de coisa aí. Mas talvez, com toda a eliminação de excessos que a gente teve nas últimas semanas, abriu-se um espaço. Como que você vai preencher esse espaço agora? Preencha de coisas boas, preencha com os seus sonhos, plante uma sementinha agora. Tudo que a gente planta agora, viajantes, tende a germinar e a crescer. Muito bonito. E a gente conversa sobre isso lá em setembro, que a gente vai ter uma lua cheia em peixes. Então, assim, não deixem de aproveitar esse momento, porque ele é único, ele é uma chance que a gente tem de acreditar no mistério, de olhar para nossa intuição e falar assim, cara, eu acredito nisso no fundo do meu coração. E, gente, se eu fosse pensar, igual eu falei pra vocês, nas loucuras que eu achei na minha vida, tipo, Helen, você vai fazer isso, vai fazer... Eu nunca teria feito nada. Eu nunca teria feito nada. Então, eu acho que é pra gente bancar a nossa loucura aí mesmo, ainda mais que a gente tem aspectos aí com Mercúrio fazendo quadratura com Urano. É mudar o disco, gente. É tocar a mesma música toda vez, não vai trazer inspiração nenhuma, não vai trazer sonho diferente nenhum, não vai... A gente precisa mudar o disco, a gente precisa mudar a rota, muitas vezes. E semana que vem a gente vai falar de recálculo de rota, porque a gente vai ter uma lua crescente em Gêmeos, e trazendo para nós essa questão de o quanto mais a gente movimenta, mais inspiração a gente tem para fazer esses sonhos acontecerem por caminhos diferentes. Então, não pensar que tudo é impossível, que tudo é muito difícil. Vamos pelo caminho da dor? Na verdade, vamos pelo caminho do amor, ao invés de ir pelo caminho da dor. Eu acho que nesse momento é o momento da gente se abraçar e falar que a gente acredita na gente, que a gente acredita nos nossos sonhos, que a gente acredita nesse negócio que pulsa aqui dentro. Porque se a gente não acredita, ninguém vai acreditar. Então eu espero de coração que vocês acessem aí dentro os sonhos de vocês, a coragem que vocês precisam e o compromisso com a pessoa mais importante que existe nessa vida. Você. É isso, viajantes. Deixa aqui pra mim onde vocês têm o posicionamento de peixes no mapa de vocês, principalmente no grau 1, provavelmente é até na casa anterior, que corta a cúspide de peixes.
É ali que tem algo que vocês podem plantar de muito bonito para ver crescer. Então, mapa dos sonhos, mapa de manifestação, tudo recomendado. Lá no grupo do WhatsApp eu indico melhor, tem até modelos para mandar para vocês por PDF, PowerPoint, enfim, para vocês fazerem bonitinho, escrever, sabe? Eu manifesto, ou eu já agradeço por ter conquistado aquilo, porque eu acredito muito piamente. Então tá lindo para manifestar, mas eu não queria que ficasse só aqui, ó, na manifestação. Eu queria ver um primeiro passo. Então eu tô esperando você vir me contar, Ellen, eu assisti aquele Vibes e depois daquilo eu dei o primeiro passo e comprei aquele curso, ou eu fui atrás daquela pessoa, ou eu conversei com aquele chefe que eu queria um aumento, eu dê um primeiro passo, sem medo de dizer sim pra você, porque o não lá de fora a gente já tem. É isso, viajantes. Eu desejo uma linda lua nova pra vocês. Ai, gente, eu tô abrindo vaga pro oráculo de lua nova, pra gente entender como que isso pode estar ressoando aí no seu céu para esse momento tão bonito que a gente tem de lua nova. O oráculo é um trabalho simples, é uma cartinha do oráculo Hu, que vem com uma mensagem pronta, mais um áudio de 5 a 8 minutos sobre o que está acontecendo para você nesse período, onde é que você pode plantar melhor. Então aqui nos comentários eu dou só um overview, eu não conheço teu mapa, provavelmente eu não sei ali os detalhes, mas quando eu olho no oráculo talvez eu possa trazer uma intuição maior. O valor de troca é R$35, vou deixar aqui o formulário de inscrições. Eu tô com as entregas pra até sexta, então a gente vai se falando, tá bom? Um super beijo pra vocês, uma linda lua nova e que a gente se inspire muito pra gente plantar os nossos sonhos mais bonitos nessa vida. Um super beijo.